Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente vai falar sobre ligações delta-delta e ligação estrela-delta-estrela. Então vamos lá. Bom, nesse procedimento do laboratório 4 foi solicitado que a gente fizesse essa conexão aqui, delta, delta, ok? E que a gente colocasse uma fonte, né, com as devidas defasagens angulares de 0, 120 e 240 graus. Bom, nesse primeiro procedimento aqui, a gente colocou carga nula, certo? Então a gente vê aqui tanto a tensão do secundário, né, quanto as correntes estão equilibradas, né? Porém, quando a gente já insere uma nova carga de 250, né, ohms, e a gente vai colocando em paralelo, a gente já tem um desequilíbrio, né? Então as tensões permanecem equilibradas, porém as correntes uma já fica desequilibrada, né? Então a gente percebe que nesse sistema as tensões são fornecidas, né? Embora as cargas estejam desequilibradas, de maneira equilibrada. Bom, esse aqui foi o sistemazinho que a gente desenhou, né? E por último, para resolver a questão 1.2, que é um delta em aberto, a gente fazendo a técnica das malhas aqui, a gente encontra, né, na forma geométrica, que o VC aqui, né, embora seja um fantasma, ele também vai existir aqui, como se ele existisse mesmo. Então a gente pode fazer aqui o cálculo, né? Então o VA está na fase 0, né? Menos VB, que deve fazer de 120. Se a gente fizer aqui a forma retangular, a gente vai encontrar esses valores. E aí a gente encontra esse resultado aqui, que seria o VC. Então, como se os dois existissem aqui. Ok? Pronto. Então, mesmo perdendo um ramo do transformador, né, a gente encontra o mesmo resultado aqui, certo? Então, aqui com cargas nulas, né, ou se estivessem equilibrados, a gente teria esse formato, né, para a tensão do secundário e das correntes. E caso, né, a gente coloque alguma carga, a gente também vai ter as tensões equilibradas, mas as correntes já sofrem uma variação, ok? Então é isso, vou passar para o meu colega Lucas. Saudações, me chamo Lucas, vou estar aqui dando continuidade à apresentação. No tópico 2.3 da apresentação, ele pede para observar os valores de corrente no delta terciário e tensão de fase no secundário para o funcionamento do transformador, desde a carga a vazio, né, que é 10 megas, até a carga mínima de 550 a 50 ohms. O que é que acontece? Eu já dei uma resumida aqui entre 10 MB e 550 ohms, porque já é observado que o valor de carga não vai mudar, visto que o delta ele não permite a alteração, por mais que você varie a carga, como o fluxo do enrolamento está sendo o mesmo, ele garante que a tensão ela vai estar sendo mantida em 380 de linha e não vai perder essa tensão. No caso da geração ali de terceiras harmônicas no estrela, o delta ali está possibilitando, ele está possibilitando essa passagem de corrente e está garantindo que essa tensão se mantém em 380 volts. Quando a gente vem aqui, a gente simula uma abertura de delta, a gente perdendo aí esse delta, o que é que acontece? A gente, quando temos as cargas todas equilibradas em 100 MB, a gente vai ter todas as tensões iguais, igual a gente pode ver aqui na primeira imagem. Quando uma das cargas ele sai de 100 MB e vem para 550 ohms,
a gente já tem uma defasagem, ou defasagem não, a gente tem uma mudança de amplitude em uma das tensões, né? E eu esqueci até de comentar, mas lá ele pede também o valor de corrente no delta. O valor de corrente no delta ele se mantém sempre próximo de zero, até porque ele não tem carga. A função dele está sendo somente segurar a tensão. No momento que abre lá, a gente abre e começa a desbalancear as cargas, a gente vê a influência ali da falta de fase. O que é que acontece? As cargas começam a ficar desbalanceadas, o centro estrela começa a perder a referência e algumas cargas estão ficando com tensões mais altas que as outras. Quanto mais a carga vai ficando desbalanceada, mais a atenuação vai ficando perceptível, até que quando chega em 50, a tensão de linha não consegue manter esse nível, até mesmo um defasamento passa a acontecer. Então a influência passa a ser não somente em amplitude, mas também agora em fase. E é isso. Dando continuidade à apresentação, nessa questão 2.0, ele pede para nós montarmos um banco de transformadores trifásicos, um banco de transformador trifásico, onde para isso ser feito nós usamos 3 transformadores monofásicos com derivação de tap central, onde na conexão do primário nós temos a ligação estrela e na conexão do secundário nós teremos a ligação delta estrela, como vocês podem ver aqui nessa imagem que foi simulada dentro do PSIM. Agora na questão 2.1, ela é basicamente dividida em duas partes. Na primeira, ele pede para a gente verificar o delta do terciário em aberto e verificar se a tensão aqui sobre esses terminais elas serão negativa ou então serão, desprezíveis ou próximas de zero. Esse é o termo correto. E ao simular, nós conseguimos obter esse gráfico aqui acima, onde a tensão sobre essa chave em aberto, na parte do delta, conexão delta, ela consiste em basicamente um ruído, onde nós temos uma grandeza na casa de nanovolts. É um valor de tensão muito pequeno, que a gente pode considerar como sendo um valor nulo de tensão. Logo, isso satisfaz o primeiro item e traz um indicativo inicial que as conexões elas foram feitas de forma correta. Já na segunda parte da questão 2.1, ele pede para nós fecharmos novamente a conexão delta no terciário e verificar essa corrente que vai circular por dentro do delta. E o resultado obtido se encontra aqui nessa imagem abaixo, onde nós temos uma corrente na casa de nanoamperes. Assim como a gente encontrou anteriormente, esse é um valor muito pequeno, muito quase desprezível, mas nós podemos considerar esse valor de corrente como sendo composto basicamente pelas aquelas componentes da terceira harmônica, já que nós temos uma ligação estrela com o centro dela não aterrado no primário, as componentes harmônicas elas vão influenciar diretamente no secundário nas tensões de saída, caso não houvesse essa conexão delta. Com essa conexão delta, as componentes da terceira harmônica elas são desviadas da saída da saída do estrela do secundário e elas ficam circulando dentro da conexão delta. No próximo slide, nós alimentarmos o primário em condição de carga nula. A gente está usando aqui resistência de 10 mega-ohms e depois verificar se as tensões de saída. E a nossa equipe verificou tanto as tensões de linha como a tensão de fase. E nesse primeiro gráfico, como vocês aqui em cima se encontra a forma como foi aferido essas medições, e aqui embaixo nós encontramos a tensão de linha
sobre a saída do secundário do estrela, da conexão estrela, e nós conseguimos verificar que as tensões de saída elas são perfeitamente senoidais, satisfazendo assim essa primeira parte. E também ao verificar as tensões de fase da conexão estrela do secundário sobre os resistores, a gente consegue perceber que elas também são perfeitamente senoidais e não sofrem nenhuma deformação daquelas componentes da terceira harmônica, que, como já foi dito anteriormente, essa estabilidade, mesmo que não exista um neutro aterrado no primário e no secundário da estrela, essa conexão delta no terciário ela garante essa estabilidade pelo fato da componente da terceira harmônica estar circulando aqui dentro. Dessa forma, esse tipo de ligação é muito indicado e é muito usado de forma prática, e geralmente essa conexão do terciário, do delta, ela é usado em subestações como alimentação para os serviços auxiliares.